é porque Deus sabe que você aguenta. Quando não der mais, esse fardo será tirado. Então, descanse no Senhor, ok? Não fique preocupado. Veja que promessa tremenda, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Ouvi com atenção, eu estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge. Não estáis ciente disso? Colocarei até estrada no deserto e rios no ermo. Então esse é o nosso Deus, é um Deus de promessa. Queridos, o tema da mensagem dessa manhã, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, vocês que estão nos acompanhando de outro ministério, mas estão linkados nesta transmissão. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero abençoar todos os discípulos membros do campo em Segec, Pernambuco, e aqueles que aqui estão no templo, e você que está em casa, ou no carro, ou no trabalho, onde você estiver se expondo a esta ministração. A minha oração é que Deus venha poderosamente afetar a sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa líder, a apóstola Valnice Milhomes Coelho. A minha oração é que Deus robusteça, que Deus dê força, saúde à nossa líder, para ela continuar à frente desta grande e desafiadora missão neste ministério, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. O tema desta mensagem, querido, o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo, até que Cristo seja formado em nós. Queridos, o nosso alvo não é construir um reino pessoal. O meu alvo e o seu alvo não tem que ser construir um reino, ou construir ou adquirir posses nessa terra, para talvez nas redes sociais, de maneira fidalga, de maneira soberba, se expor naquele universo, apresentando as suas conquistas. Não, o nosso alvo não é esse. O nosso alvo não é acumular riquezas nessa terra. O nosso alvo não é construir uma imagem simplesmente pessoal para poder mostrá-la nos quatro cantos dessa terra. Não, o nosso alvo, ele existe e tem que ser o único que a Bíblia fala que nós, como servo de Deus, temos que ter. Nós temos que ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Nós temos uma meta. O povo, as pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver você que é médico, você que é engenheiro, mais do que a sua profissão, mais do que a sua conquista do campo da ciência. As pessoas têm que ver Cristo em você. Esse é o nosso alvo. Você não pode ter como alvo ser um grande arquiteto, simplesmente um grande engenheiro, um grande médico, ou um líder influente. Não, o seu alvo é que as pessoas possam ver Cristo em você, ver Cristo sendo formado no seu caráter. Esse é o nosso alvo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu sou parte dessa igreja, você comigo, junto nós formamos essa igreja, e aqui nesta terra nós temos um alvo. Nosso alvo é que as pessoas possam ver Cristo em nós, e a partir daí nós impactarmos, influenciarmos essas pessoas de alguma maneira com a propagação do Evangelho. O meu alvo não é só adquirir um lastro de conhecimento teológico e sair ensinando simplesmente aquilo que eu adquiri pelo estudo, pela pesquisa. Esse não é o meu alvo, não. O meu alvo é ensinar, mas sobretudo que as pessoas possam ver nas minhas ações uma transformação. Porque senão eu vou ficar só nas narrativas, na dialética, na transmissão de conhecimento. Esse não é o meu alvo. Como pastor, eu quero que você veja Cristo em mim. Eu não quero que você veja só aquilo que eu adquiri durante os meus estudos teológicos e passo para você. Isso é importante, isso vai afetar o seu crescimento cristão, mas isso não é tudo. O meu alvo não é esse. O meu alvo é que você veja Cristo em mim e, de alguma maneira, o viver de Cristo na minha vida venha lhe afetar. Este é o nosso alvo. Amém, queridos? E eu tomo como base o texto que Paulo escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 4, versículo 19, quando ele disse: meus filhos, tem versões que dizem meus filhinhos, da maneira
de carinho, de desvelo que Paulo tinha por aqueles irmãos. Ele diz: meus filhinhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amados, nós estamos diante de uma carta escrita por Paulo, diferente de todas as outras cartas, porque a carta que Paulo escreveu aos Gálatas não foi a uma igreja ou a um pastor especificamente, mas é uma carta destinada às igrejas da região da Galácia. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele abriu algumas frentes de trabalho, ele visitou aquela região. E aí você vai ver na primeira viagem missionária, Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, eram cidades que faziam e formavam o complexo de cidades daquela região. E Paulo visitou aquela região na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem ele queria voltar, mas Deus não permitiu. Mas na terceira viagem missionária ele volta a visitar aqueles irmãos. Então, a carta que Paulo, quando vocês abrirem a Bíblia e ver a epístola de Paulo aos Gálatas, você já vai entender que não é a uma igreja e nenhuma pessoa em especial, mas é um complexo de igrejas da região da Galácia. Mas o que levou Paulo a escrever essa carta? Porque quando você abre essa carta e logo no primeiro versículo você vê uma defesa incisiva, uma defesa firme, uma expressão, eu não vou dizer dura, mas austera, que você não encontra em outras cartas. Quando você abre a carta de Paulo aos Gálatas, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você já vê que o teor da carta, ele é com pilares de sustentação exortativa. Paulo estava escrevendo essa carta para exortar aqueles irmãos, para confrontar aqueles irmãos, porque, queridos, a Bíblia fala que Deus, ele repreende o filho que ama. Toda a liderança, ela não pode ser sustentada simplesmente numa odisseia, em uma busca para agradar os discípulos. Não, você tem que ser agradável, você tem que ser educado, você tem que ser amoroso, mas você não pode deixar de lado aquilo que você encontra nos líderes neotestamentários. Você não pode deixar de lado a exortação, o ensino, o desafio e o confronto, e também, por que não dizer, a disciplina. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta porque os irmãos da Galácia estavam se afastando dos ensinos que por Paulo foi deixado a eles. E o que é que estava acontecendo, queridos? Existia um grupo chamado judaizantes, que eram cristãos que vieram do judaísmo, se converteram, mas queriam lançar para os gentios, porque aquela região ali da Galácia era formada por pessoas que não eram judeus, mas eram pessoas de outras nacionalidades. Então, esses judaizantes, que eram cristãos, que eram judeus convertidos, queriam lançar sobre os irmãos que não eram judeus e eram convertidos ali, foram alcançados pela mensagem de Paulo. Eles queriam lançar um jugo da lei. Eles queriam dizer que os irmãos precisavam ser circuncidados. Eles começavam a dizer que para que eles fossem justificados por eles serem gentios, eles precisavam não simplesmente crer em Cristo, mas adotar os preceitos da lei. Ora, isso levou, eu não digo uma irritação, mas levou uma reação, gerou uma reação a Paulo quando ele soube disso, e ele escreve essa carta por conta desses acontecimentos. Queridos, olhem, qualquer tentativa sua ou minha, qualquer tentativa de alcançar a justificação ou a redenção por ritos, por normas, por legalismo, essas tentativas serão em vão. Por quê? Nós não iremos ser justificados por obras praticadas.
Você não vai alcançar a redenção por adotar uma dieta espiritual muito profunda. Não, não, não. A justificação e a redenção, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Quem nos justifica, quem nos absorve é Jesus. E isso você precisa crer pela fé para desfrutar daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Então eu não preciso de ritos da lei, eu não preciso de normas legalistas, eu preciso crer. E quando eu creio, eu vou entender que eu fui justificado em Cristo, que nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. E eu estando em Cristo, eu sou uma nova criação, e aí eu vou viver uma vida de santidade, de busca, de mortificação do eu. Mas isso não vem, isso eu não adquiro por esforço próprio, não, é pela fé. Então Paulo vem com uma carta, com um teor incisivo para dizer, olha, o que está acontecendo? Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos. Ora, vocês são insensatos, como é que vocês começam no espírito e agora já estão na carne? Ele começou a ensinar e deixar claro que nós somos justificados e transformados em Cristo. E queridos, tem palavras muito firmes de Paulo aqui. Ele chega a dizer, neste capítulo 4, no versículo 11, ele diz, eu receio. Veja, ele ficou tão, não digo triste, mas tão enraivecido. Ele viu aquela situação entre aquela igreja e ficou tão assim, chateado com aquela situação, que Paulo tinha um temperamento, se você vê as epístolas, era um temperamento incisivo, ele era firme naquilo que ele cria. Ele ficou tão assim, que ele chegou a dizer, eu receio, irmãos, eu temo que eu haja trabalhado em vão. Em outras palavras, quando eu vejo vocês aderindo a ensinos errados, porque Paulo diz no capítulo 1 que tinha pessoas lá que estavam corrompendo o evangelho, que Paulo tinha deixado para os Gálatas. Então, diante daquela corrupção do ensino deixado por Paulo, diante da distorção que os irmãos estavam tendo, diante do afastamento da doutrina que o apóstolo Paulo deixou, de uma justificação pela fé, que nem circuncisão, nem incircuncisão, mas o importante era ser nova criatura, em meio a tantos ensinos que Paulo deixou, e ver aquela igreja se distanciando, ele diz, olha, eu temo que tudo aquilo que eu ensinei, eu receio que eu haja trabalhado em vão para convosco. Meu irmão, eu sinto essas palavras aqui. Eu acho que você que é líder de célula, você que é pastor, você que exerce algum nível de liderança, que investe no discípulo, que devota tempo de oração, de visita, de socorro, e olha para o teu discípulo hoje e vê ele tão distante. Eu acredito que muitos têm essa concepção. Eu receio que eu tenho trabalhado em vão. Veja, não é que foi em vão, isso aqui é uma conjectura que Paulo está falando, porque nada que nós fazemos para Cristo é em vão. Mas ele disse, olha, eu estou diante de um cenário tão triste, tão preocupante, que eu fico imaginando que o tempo que eu estive aí, e a primeira viagem foi das 3 a mais aguda, houve perseguição, houve dificuldade, não foi uma viagem fácil, houve divisão, houve abandono, melhor dizendo, a equipe foi abandonada por João Marcos, a primeira viagem não foi fácil. Então Paulo disse, eu temo que tudo que eu fiz foi em vão. King James, na versão atualizada, ele diz, eu temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para vocês. Veja que coisa. Você olhar para um grupo que você ministra há anos, vê ele se desviando, você olha para um grupo que você está 10, 12, 20 anos naquele labor, naquela labuta, ensinando a palavra, e olha para eles, os seus comportamentos, as suas atitudes, diferente de tudo que você ensinou. Se você não tiver um equilíbrio emocional, uma consciência
daquilo que Deus é na sua vida, eu perdi tempo. Veja, não é que Paulo disse que perdeu, ele disse, eu penso, vem uma ideia na minha mente. Eu digo isso porque, na verdade, tudo que Paulo fazia tinha um objetivo, e ele não se deixava abater por essas coisas. Quando ele escreveu à igreja lá em Coríntios, ele disse o quê? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja, eu pego a expressão perplexo, mas não desanimado. Isso aqui causava perplexidade a Paulo, mas ele não desanimava. Quando ele diz aos coríntios, em tudo eu fico perplexo, mas eu não desanimo. Quando eu vejo pessoas se desviando, renunciando à fé, mudando os ensinos que eu passei, com labuta, com labor, com ameaça de morte, com apedrejamento, eu fico perplexo, mas eu não desanimo. Eu continuo a marcha, eu continuo orando, eu continuo investindo, eu continuo acreditando, eu não recuo. Porque o ministério de Paulo, ele é inspirador por isso. Ele é inspirador por isso. Por que ele ficava perplexo, mas não desanimava? O que é que trazia perplexidade? Isso. Como é que ele diz aqui no capítulo 3, ó insensatos, pessoa insensata que é carente de juízo, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Vocês estão debaixo de um encantamento, esses judaizantes estão roubando de vocês o que vocês aprenderam. Ele diz, eu só queria saber isso de vós, recebesse o Espírito pela obra da lei ou pela fé em Jesus Cristo? Sois vós tão insensatos que começasse no Espírito e agora estão acabando na carne? Veja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês começaram bem, porque, querido, a questão não é como se começa, é como se termina. Porque muitos começam bem, mas terminam mal. E Deus não vai pegar a sua biografia lá de trás, não. É o hoje, é o momento. É no dia do arrebatamento. Como é que você está? Se estiver desviado, mas eu era pastor, mas eu era missionário, mas está desviado no dia do arrebatamento, filho, o céu não vai ser sua morada eterna. Sinto lhe dizer. Mas eu era da dança, eu chorava, eu pregava. Mas como você estará no dia da prestação de conta? Paulo disse, como é que vocês tão rápido começaram no Espírito, já estão na carne? Então você percebe o teor da carta, né? A carta era exortativa. A carta era um pastor que estava extremamente ressabiado, extremamente chateado, porque a sua comunidade, a comunidade que ele devotou, que ele investiu tempo, choro, lágrimas, estava distante. E aí, querido, chega nesse texto base do nosso sermão, Gálatas 4,19, ele diz, olha, diante de todo esse cenário, diante de tudo que chegou ao meu conhecimento, eu estou sofrendo dores de parto. Essa figura de linguagem era muito usada, foi usada por Isaías, Jeremias, Oséias, Ezequiel, o próprio Paulo e outras cartas. É uma figura de linguagem para dizer agudez, intensidade, dor, visceral, algo medular, das entranhas. Eu estou sentindo dores, novamente. Até que Cristo de fato seja formado em vocês. Porque quando Cristo for formado em vocês, vocês não serão seduzidos pelo relativismo. Quantas pessoas hoje estão seduzidas por um evangelho sem cruz? Eu não falo uma cruz, um símbolo, mas eu falo a cruz, a obra redentiva do Calvário. Quantas pessoas hoje estão seduzidas por um evangelho relativista, influenciado por artistas, por grupos musicais que têm milhares de seguidores, e ali eles começam a apresentar um evangelho sem santidade, sem comprometimento. Não, meu Deus, o meu relacionamento é vertical, é com Deus, e aquilo ali é uma narrativa para dizer, não, eu vivo como eu quero, eu não devo satisfação a ninguém. E muitos estão embarcando nesse tipo de narrativa.
Então, isso, quando Cristo é formado de fato na vida de uma pessoa, você não se deixa seduzir por esses ensinos. Só que os Gálatas se seduziram. Rapidamente eles esqueceram a obra do Espírito e agora estão na obra da carne. Na obra da carne. Os judaizantes, eles eram uns infelizes, irmão. Porque eles começavam a atacar o ministério de Paulo. Isso não é apóstolo, não. Isso é apóstolo de segunda categoria. Apóstolo é Pedro e Tiago. Por isso que Paulo diz, eu sou apóstolo. Mas não é segundo os homens. O meu apostolado, a investidura do meu apostolado não partiu de homens, mas foi o próprio Cristo. A caminho de Damasco, nos 3 anos no deserto da Arábia. Quando eu me converti, você vai ver no capítulo 2, eu nem desci para Jerusalém. 3 anos no deserto da Arábia, meu filho. Lá, veja depois o texto, capítulo 2. Então, Paulo diz, olha, eu estou sofrendo de novo. Quando eu escuto essas coisas, eu sofro. Dores de parto. Agora, em tudo eu sou atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Eu sou perseguido, mas não sou desamparado. Eu sou abatido, mas não sou destruído. Veja, essa é a concepção do homem que sabe o que quer, que sabe onde está, sabe de onde veio e sabe para onde vai. Então, queridos, você precisa entender algo. Quando Paulo está falando, até que Cristo seja formado em vocês, isso nos fala de crescimento espiritual. Não, eu estou sentindo dores novamente, porque eu não vejo Cristo em vocês, mas eu vou pagar o preço para ver Cristo ser, esse é o alvo mesmo. Cristo tem que ser formado na minha vida. As pessoas têm que ver Cristo em mim, não naquilo que eu prego, mas nas minhas ações. Porque aquilo que eu prego já é resultado daquilo que eu vivo, daquilo que aconteceu na minha vida, daquilo que eu tenho experiência com meu Deus. Porque o mundo da linguagem, sem o mundo da prática, é um mundo vazio. Se a minha vida consiste só em palavras, se a minha vida consiste só em narrativas, se a minha vida consiste só em dialética, eu estou sendo hipócrita. Se aquilo que eu falo é dissonante daquilo que eu vivo, se eu falo uma coisa e vivo outra, eu sou hipócrita. E não é esse adjetivo que Deus quer para mim nem para você. Você é nação santa, você é geração eleita, você é povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Então, até que Cristo seja formado em nós, isso nos fala de um crescimento. A gente tem que viver a vida cristã em crescimento. Eu não posso chegar em abril e estar da mesma forma que eu comecei em janeiro, ano. Espiritualmente eu tenho que crescer. Eu sei que muitos têm projetos e planos e metas do ponto de vista profissional, do ponto de vista do intelecto. Não, eu vou fazer curso, eu vou estudar. É importante. Você tem que ter essas mesmas metas do ponto de vista espiritual. Eu comecei com um discípulo, eu quero chegar até junho, o primeiro semestre, eu quero dobrar esse crescimento. Eu quero ter 2 discípulos de Jesus na minha célula. Então eu vou fazer um projeto de 100%, vou dobrar em 6 meses. Então isso fala de crescimento, porque se Cristo está em mim, eu tenho que reproduzir aquilo que Cristo fazia. E por onde Cristo fazia, ele formava discípulos. Ele não formava, ele pegou uma equipe e trabalhou para formar discípulos. E ainda teve um que se desviou. Então você vê a envergadura do comprometimento que você precisa ter, mas você tem que ter meta. E tem que ter objetivo, tem que ter crescimento. Não, o ano passado eu li a Bíblia uma vez. Então esse ano vai ser diferente. Eu vou ler a Bíblia uma vez e o Novo Testamento 2 vezes. Então eu vou ler 2 vezes o Novo e uma vez o Antigo. Isso é a minha meta. Do ponto de vista espiritual, na oração, se eu orava 20 minutos, eu vou aumentar para 30. Ah, pastor, 20 para 30, sim, dá 50%. É uma baita de uma meta para ser alcançada. Isso fala de crescimento, porque Cristo está sendo formado em mim. Então, se Cristo está sendo formado em mim, eu tenho que ir crescendo. Eu tenho que ir crescendo. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino.
eu sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Isso fala de quê? De crescimento. Você não pode estar comendo leite e mamadeira, nestrogênio, maisena, arrozina, se lembra da arrozina na mamadeira? Vai tomar arrozina para o resto da vida? Nem se tem mais arrozina por aí. Mas veja, você vai ficar tomando papa e leite para o resto da vida? Não, irmão. Você vai crescendo. Fruta, legumes, né? Vai comendo comida mais firme, né? Um feijão, um arroz, uma carne, né? Vai comendo mais proteína, porque você está crescendo. Precisa se alimentar com outros níveis de alimento. Então Paulo diz, quando eu era menino eu falava, sentia e pensava como menino. Agora, quando eu cresci, eu deixei essas coisas próprias de menino. Então você vai ser menino para o resto da vida espiritual, sempre queixoso, sempre se ressabiando, sempre ressentido. Ah, eu deixei a célula porque eu me aborreci com fulano. Ah, eu saí do grupo porque eu me chateei. Ah, tá bom. Lá na tua repartição de trabalho, quando o teu supervisor te der uma bronca, você vai pedir demissão no outro dia? Você vai sair lá do seu local de trabalho porque você está com raivinha do teu coleguinha lá de repartição? E por que você encara as coisas de Deus de maneira tão volúvel, sem dar importância devida? Sai do teu lugar em Deus por qualquer situação, porque você é menino ainda, e vai ser menino eternamente. Se Cristo está sendo formado em você, você falava como menino, agia como menino e pensava como menino. Agora tem que crescer, filho. Lidar com as diferenças. Lidar com as pessoas que são mais fracas espiritualmente do que você. Lidar com pessoas que não sabem trabalhar em grupo. E Deus lhe bota num grupo, com pessoas que não sabem trabalhar em grupo, para você ser forjado, Você não está percebendo? Mas não, eu estou com raivinha, aí sai, aí vai para o mundo, aí vai se perder, e termina jogando fora tudo o que aprendeu. Começa no espírito e termina na carne. Acorda, filho, cresce, encara as coisas com mais maturidade, aprenda a lidar com o contraditório, aprende a ouvir uma palavra que talvez seja mais áspera, e dizer, entregue-se a Deus, cada um dá o que tem. Você não pode esperar de uma pessoa o que ela não tem para dar. Se ela só tem bile, ranço, se ela é uma pessoa dura demais, áspera demais, colérica demais, rugosa demais, você vai esperar que dela o quê? Você vai esperar só ruga, só acidez, porque ela é uma pessoa ácida, ela é difícil de conviver, meu irmão. Mas você está lá. Deus lhe botou lá. Lá na repartição você engole, né? É tratamento de Deus para a minha vida. E por que no grupo, qualquer coisa, você sai? E por que você pastoreia um rebanho que talvez seja mais agudo? Eu vou deixar esse ministério, não quero mais não. Um povo muito chato. Será que a apóstola disse que tem pessoas que Deus bota no nosso relacionamento que são aqueles remédiozinhos para tratamento, são os remédios amargos. Meu filho, amargo feito fel, mas é para tratar, viu? Parece que os remédios mais amargos são os mais eficientes. Não sei se cientificamente isso é correto, mas diziam os antigos aí, né? Então veja, você precisa crescer e deixar de ser menino. Crescer, rapaz. O crescimento espiritual ele é um processo, meu irmão. Ele começa na conversão e só termina no arrebatamento. É um processo de amadurecimento que ocorre logo quando você se converte. Agora ele começa. Ele dá sinais que está acontecendo. Vou fazer 52 anos no próximo mês. Eu olho para trás, tanto na minha vida pessoal como no meu ministério, eu amadureci em algumas áreas. Hoje eu analiso certas situações dentro de uma ótica e de uma cosmovisão que eu não analisava há anos atrás. Eu me converti com 20 anos. Menos de 30 anos eu já era um pastor. Então, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Agora,
eu preciso analisar como está a minha vida hoje. Eu evoluí ou eu continuo na mesma, batendo nas mesmas coisas, errando nas mesmas? Não, filho. O crescimento, ele é um processo que ocorre logo quando você aceita Jesus. As coisas já começam a um amadurecimento. A outra definição que eu coloquei aqui, o crescimento espiritual é o resultado natural. Não é por esforço, é natural. É natural. Você vai dando lugar e o Espírito vai trabalhando. Você vai dando lugar e o Espírito vai tirando as pedras. Você vai dando lugar e o Espírito vai tirando os entulhos. Você vai dando lugar e o caráter, que são as características inerentes da pessoa, vai sendo tratado pelo Espírito. Pelo Espírito. Isso é crescimento espiritual. Quando a palavra fala, até que Cristo seja formado em nós, isso fala novamente de um processo que é de degrau em degrau. Essa formação, ela é paulatina. E Paulo disse isso à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, 18. Ele diz: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então, queridos, nós vamos ser transformados de glória em glória, de degrau em degrau. Mas a imagem de Cristo tem que ser vista em mim. Ser cristão é o quê? É ser? Vamos lá? Não, vamos lá. Vocês são mixajequiano e a apóstola, quase todos os ensinos, ela traz essa definição de ser cristão. Ser cristão? Ser a reprodução de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Aonde? No meu caráter, nas minhas qualidades inerentes e na missão. Quando o caráter é transformado, eu incorporo a missão. Quando o caráter de Cristo é manifestado no meu caráter, por resultado, a missão, ela é cumprida. Então isso é ser cristão. Ser cristão é ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que é ser a perfeição do Senhor Jesus Cristo. É ser Cristo sendo formado em nós. No nosso caráter e na nossa missão. Quem vivia de falcatrua, quem vivia de mentira, quem vivia de conversas escorregadas e ensaboadas, não vive mais. Porque o caráter de Cristo está sendo manifestado. Agora é se ensina ou não. Quem tinha um caso extraconjugal, rompeu. Quem era viciado na pornografia na internet, deixou de lado. Porque o caráter de Cristo está manifestando-se no seu caráter. Então você rompe com aquilo que é nocivo ao crescimento. E aí, Cristo é formado em você, de glória em glória, de degrau em degrau. De degrau em degrau. Isso é um processo porque nós somos uma obra inacabada. O oleiro está lá. O oleiro está amassando o barro, apilando, tirando as pedras. E essas pedras falam das nossas deformidades. Por isso que é um processo que começa na conversão e termina no arrebatamento. Agora, tem que ter evoluções, meu irmão. Não pode começar na conversão de um jeito e até hoje está do mesmo jeito, não. Tem que ter sinais, indícios de que alguma coisa está acontecendo. Então eu sou uma obra inacabada? Sou. Mas eu estou num processo. Cristo está sendo formado em mim. Essa expressão muitos passaram a usar como um salvo-conduta para a defesa das suas mazelas pessoais. Eu sou uma obra inacabada, então me pecar. Eu sou uma obra inacabada, o pastor falou. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Eu não estou lhe dando um cheque branco para você pecar e depois estar lá embaixo. Eu sou uma obra inacabada. Não, eu não estou dizendo isso, nunca disse isso. Ser uma obra inacabada é o processo que eu estou passando, da formação de Cristo em mim. Paulo disse, eu estou doendo, está doendo, vendo tudo isso que eu estou tendo conhecimento no meio de vós. Esses judaizantes ensinando tanta tolice e vocês absorvendo.
mas eu estou sofrendo dores de parto, mas até que Cristo seja formado em vós. Eu vou estar aqui todo domingo até que Cristo seja formado em vós. Eu vou viajar toda quarta-feira para a Condado até que Cristo seja formado em vós. Eu vou estar lá no sábado, estou no domingo de manhã aqui, estou à noite em Casa Amarela até que Cristo seja formado em vós. Em Sejeque, Campo, Pernambuco. E não vai ser situações ou coisas que vão me abater, porque em tudo eu sou atribulado, mas não angustiado. Em tudo eu fico perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Então, queridos, eu sou uma obra inacabada. Eu estou nas mãos do oleiro, ele está num processo de pressão na massa. Na massa, no barro. Segundo Pedro 3,18, olha outro apóstolo aqui falando, cresçam. Então não é decresçam, não é retroceda, não é cresçam. Cresça, filho. Você está hoje fora, não é simplesmente porque você se chateou com alguma coisa, é porque você não cresceu. Você não soube lidar com as aflições. Você não teve a habilidade para lidar com as perseguições que você sofreu. Você não teve habilidade para lidar com tudo aquilo que você se deparou. Então, Pedro está dizendo para você, cresça. Agora, cresça em quê? Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora para sempre, amém. Em quem eu vou ter que crescer? É em Cristo, porque Cristo está sendo formado em mim. O que está sendo formado em mim não é uma religião. Cristianismo não é uma religião, diz a nossa líder. Cristianismo é outro R de relacionamento. Você precisa conhecer a teologia da Igreja Nacional. Entra lá na editora Palavra da Fé, adquire os materiais, aprende com a nossa líder. Ser cristão é ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo. Uma outra frase que é muito dita por ela, e você quando convive ou escuta qualquer sermão, ela diz, quando você assiste aquele, vocês já assistiram o barro, o goleiro, a roda lá, queridos, Deus, na sua economia divina, Ele não nos permite experiências desnecessárias. Mas no meio de cada experiência dessa, Deus está forjando em nós o quê? O caráter de Cristo, até que Cristo seja formado em mim, é Cristo sendo formado em mim. Então as experiências que eu passo, as lutas, as decepções, as perplexidades que eu me deparo no dia a dia, é porque Cristo está sendo formado em mim. As pauladas que eu levo é porque Cristo está sendo provado em mim. A traição, o abandono, os desertores, todos aqueles que me caluniam, é Cristo sendo formado em mim, é Cristo sendo formado em mim. É Cristo sendo formado em mim. Então cresça, filho, cresça. Tem gente que está crescendo só os músculos, né? Na academia, na maromba. Mas, cresça na graça, meu irmão. Cresça no conhecimento de Cristo. Cresça no... Estou dizendo que fazer academia nem musculação é errado. Estou dizendo que você tem que ter uma pauta correta. Cresça, porém, em Cristo. Na graça. 1 Tessalonicenses 4,11, Paulo escrevendo a outra igreja, ele disse, quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver. Meu irmão, você está sendo instruído. A Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ela instrui, ela ensina. Meu irmão, você se expõe a seminário, eu acredito que há muito tempo. Você, quando assiste um culto da Igreja Nacional, em qualquer arraial, você é ensinado, eu estou ministrando, estou lhe ensinando. Porque o ministério neotestamentário, ele é de ensino, é de poder, é de sinais e maravilhas. Paulo disse, irmãos, eu já os instruí acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Eu já lhe ensinei. Como é que você vai agradar a Deus? Eu já lhe ensinei. Pega os sermões, pega os ensinos da nossa líder. Já o instruímos como viver a fim de agradar a Deus.
E de fato assim vocês estão procedendo. A igreja de Tessalônica estava evoluindo diferente das igrejas da Galácia, né? Tem umas que vai mais, tem outras que vai menos, ok. Eu estou sentindo dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Os de Tessalônica estavam indo bem. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Não pare, é de degrau em degrau. Eu quero mais, eu tenho que ter uma insatisfação santa. Se hoje eu provei de uma experiência no meu turno de oração, amanhã eu quero outra. Eu não vou me satisfazer com aquela experiência de hoje, eu quero mais, eu quero mais. Cresçam nisso cada vez mais. Tem que crescer, meu irmão. Mas você olha hoje algumas pessoas, parece uns... Às vezes a gente lidar com situações em gabinete que parece dois adolescentes. Mas não é adolescente, não, é já pessoa barbada, às vezes é até avô. A avó, mas são meninos. Casais que agem como meninos. Cresçam. Cresçam. No conhecimento de Cristo, que quando você cresce, você aprende a lidar com certas demandas que ocorrem na vida do casal, agora não cresce. Por isso que explode, por isso que briga demais, porque não está crescendo. Não está crescendo. Cresça cada vez mais. Em terceiro lugar, Cristo, quando é formado em nós, não podemos ser os mesmos, queridos. Não posso. É um processo, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Quando eu entrei naquela igreja presbiteriana em Casa Caiada, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, Casa Caiada, igreja presbiteriana. O pastor Roberval de Andrade Lira, de saudosa memória. Quando eu entrei ali naquele domingo e tomei a minha decisão por Cristo, há 32 anos atrás, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso ser a mesma pessoa. No meu relacionamento com Deus, não posso. Eu não posso estar errando nas mesmas coisas. Então eu não estou crescendo. E se eu não estou crescendo, o problema não é a palavra. O problema não é os meus líderes, ou a minha líder. O problema sou eu. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 2,15, porque para Deus nós somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu tenho que inalar. Dos meus poros tem que sair o aroma suave de Cristo. Isso é uma metáfora para dizer o quê? No meu caráter, nas minhas ações, as pessoas têm que ver Cristo em mim. Cristo em mim. Tanto quem é convertido quanto quem não é. Eles têm que ver Cristo em mim. Se de fato Cristo está sendo formado em mim. Agora, Cristo está sendo formado em mim e eu deixo aparecer aquele truculento. Se eu sou ovelha, eu não posso agir como um Rottweiler. Se eu sou ovelha, eu não posso agir como Doberman, Pitbull. Se eu sou ovelha, eu não posso agir como cabra, como bode. Se eu sou ovelha, eu tenho que agir como ovelha, dócil, dependente. A ovelha é dependente. Se a ovelha se afasta, ela vai morrer certamente, porque ela depende do apacentamento. Ela é dependente, então eu dependo do apacentamento de papai. Porque eu deixei de ser Rottweiler, eu deixei de ser cabrito, eu deixei de ser bode. Eu agora sou ovelha. E por eu ser ovelha, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A versão NVT, que é essa que você está assistindo em casa, ela diz logo, todo aquele que está em NVT, quer dizer, nova versão transformada. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Então, um menino que não gostava de lavar prato, o menino que acordava de 10 horas do dia, chegava do colégio, jogava aquele sapato fedorento de chulé, a meia no sofá. Opa, ele não vive mais. Mas Cristo vive nele. Ele acorda cedo, ele ajuda a mamãe, ele ajuda papai, ele forra a sua cama.
ele cheira o lençol para ver se está cheiroso. Ele não deixa o sapato com chulé, porque ele bota talco. Né? Ele lava a meia dele. Ele vai esperar a mãe. Uma máscara. Ele não vai te esperar. Escuta aqui, meu filho. Vem aqui. Se você é nova criação, você vai ter que externalizar as ações de uma nova criação. A máscara. Você chega em casa, você vai lavar. Olha, se sua mãe essa semana lavar a sua máscara, eu vou lhe pegar. Viu? Você tem que lavar a sua máscara. Dá para sua mãe lavar a sua máscara, filho. Mas aqui não tem ninguém assim, né? Graças a Deus que aqui o arraial está afinado, feito cantiga de colibri. Está na benção, né, irmão? Está na benção. Eu sofro dores de parto por vocês. Até que Cristo seja formado em vós. Porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Eu não respondo mais mamãe. Para onde eu vou, eu digo que vou. Eu não falo grosso com a minha esposa. Eu não grito com o meu marido. Mesmo quando eu estou na TPM, quando você está, né, na TPM, não grita com o marido. Não fica nervosa porque está no climatério. Você não é controlada pelas mudanças nem variações hormonais. Você é controlada pelo Espírito. Porque você é uma nova criação. Então as coisas velhas se passaram. No trânsito, você não... Não, calma, calma. Eu sou uma nova criação. A velha vida acabou. E uma nova vida teve início, está vendo? Início. Iniciou-se lá atrás. Então é de degrau em degrau, é de glória em glória, é. Mas alguma coisa tem que dar sinais que mudou. Uma vez eu terminei um culto, a igreja lotada, e eu saio, né? O pastor sai, Pai do Senhor, irmão, jogando aquele carinho, aquela animação para o povo, que quando você é bem recebido, você volta, né? Então eu lá falando com todo mundo, e eu sou abordado por um rapaz no meio do templo, assim, no meio do santuário mais ou menos. E a igreja ainda estava com muita gente, né? O povo termina, fica sempre batendo papo na cantina. E aí o camarada começou a desferir palavras agressivas contra mim. Começou a trazer adjetivos que, em verdade, né? Ele tinha um problema de relacionamento com a igreja local. Ele era de uma outra denominação e a esposa era de lá. Enfim, era um rolo meio grande. Então ele tinha uma resistência muito grande ao nosso ministério. E isso fazia com que ele tivesse uma leitura equivocada da minha pessoa. E tomado por um sentimento de confusão, porque tem gente que sai de casa assim, eu vou arrumar uma confusão hoje, não sei com quem, mas eu vou. E ele era essa pessoa. E então ele me chamou assim, e começou aí, um irmão ficou mais perto de mim, né, acho que para me defender, se ele viesse me atacar. Mas enfim, ele começou a me agredir com palavras. E aumentando o tom da voz, e aí, de um lado, você já viu aqueles desenhos animados que aparece um Satanás com um tridente e dizendo vai, 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 e do outro lado um anjinho voando dizendo não vá, não vá, não vá. Pronto, aconteceu isso. De um lado, Satanás dizia tite chegui, tite chegui. Tite chegui era um golpe que quando eu treinava taekwondo, era um dos golpes que eu era mais eficiente nele. Quando eu batia, geralmente, se pegasse, o adversário caía. E o Satanás dizendo tite cheguei, tite cheguei, tite cheguei. Aí eu me afasto. Parecia que estava sinalizando que o Satanás ia ganhar. Porque eu precisava de uma distância para pegá-lo. E aí o anjinho dizendo, não faça. Na segunda-feira vai ser um comentário só. Pastor briga na igreja. Esse irmão, ele vai cair. E no dia seguinte ele vai voltar. Essa história não vai terminar aqui. E do outro lado, Satanás, tite cheguei agora. E ali eu disse, olha, nesses termos eu não vou conversar com você. Aí me afastei, não virei as costas para ele, que eu não sou maluco. Eu me afastei de frente para ele e deixei ele lá falando só. E eu cheguei em casa, rapaz, só Deus sabe como eu cheguei. Mas eu disse, uma coisa aconteceu. Eu vi que eu estou mudando. Porque outrora eu não levava um desafio desse para cá. Então, irmão, são situações que surgem que tem que sinalizar que você está mudando, filho. Porque quem está em Cristo é nova criação. Você tornou-se uma nova vida. Aquele Adilson violento, aquele Adilson briguento. Acabou. Acabou-se. E hoje esse camarada me segue no Face,
pastor Adilson, o senhor é uma benção, curte as minhas mensagens. Ele está lá. Se ele estiver ouvindo, ele sabe desse acontecimento. Ele se tornou um meu seguidor lá, né? Por fim, queridos, a máscara da religiosidade, quando Cristo está sendo formado em nós, ela tem que sair. Hoje nós estamos com máscara, né? Parece querem botar uma focinheira em nós, né? Mas graças a Deus não somos cachorros, não. Mas veja, a máscara da religiosidade tem que ser tirada. Eu não sou um religioso, eu sou um cristão. Por isso que eu comecei o sermão dizendo que qualquer tentativa por esforço próprio de você querer ser justificado, não vai conseguir. Você não vai conseguir. A sua salvação, a ação é do Espírito. Não tem nada a ver com você. Os calvinistas estão ouvindo isso, já estão dizendo, pastor, é isso aí, não. Não tem nada a ver com o chamado calvinismo, aquilo que a teologia calvinista chama de monergismo. Monergismo é um dos pilares do calvinismo que diz que você é salvo exclusivamente pela graça do Espírito Santo, você não tem participação nenhuma na salvação, simplesmente você é eleito, o Espírito Santo entra e acabou-se. Em parte isso tem alguma verdade, e eu vou dizer que parte é a verdade, e que parte não é verdade. A parte que é verdade é que é o Espírito Santo, sim, que é o agente exclusivo, total e absoluto da minha salvação, que é Ele que me convence da justiça, do pecado e do juízo. A outra parte é onde eu entro. Mas você tem uma participação? Tenho, pequena, mas tenho. Eu vou ter que crer. Porque até hoje muitas pessoas o Espírito Santo bate e ela não crê. Ela vai para o inferno porque não se decidiu. Não é porque ela foi eleita para ir para o inferno. Ela não se decidiu e o Espírito Santo batendo, a participação dela é aceitar Jesus. E ela não está aceitando, então ela vai para o inferno. Mas não vai porque é eleita, predestinada para o inferno, não. Ela teve a oportunidade e negou. É a outra ramificação teológica chamada o sinergismo, né? Depois você pesquisa sobre isso aí. Nós cremos que temos a nossa participação. Nós não cremos numa eleição incondicional, não. Agora, em Cristo, quando eu me decido, Cristo sendo formado em mim, eu estou predestinado. Em Cristo. Mas até eu aceitar Cristo, aí, meu filho, céu e inferno. Céu e inferno. Quem aceita vai para o céu, quem não aceita vai para o inferno. Não existe essa eleição incondicional. Existe na cabeça de alguns teólogos, né? E de alguns irmãozinhos, mas eu não vou entrar no embate. Mas a máscara dessa religiosidade tem que cair. Porque isso é tão perigoso, sabe, irmão? Quando você, eu estou eleito, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, aí dana-se a pecar. Esse é o perigo. Eu sei que na prática o calvinismo não ensina isso, mas é um ensino meio perigoso por isso. E que teologicamente eu não encontro embasamento. Né? Embora outrora eu via isso, né? Que a minha formação é presbiteriana, calvinista, mas a gente vai crescendo, né, irmão? De degrau em degrau, de glória em glória, amadurecendo, até mesmo no campo teológico, sobretudo no campo teológico. Então, se Cristo está sendo formado em mim, a máscara da religiosidade tem que cair. Eu não sou um religioso, eu sou um cristão. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com a face descoberta. Tem que estar com a face, é a primeira parte do texto, de glória em glória. Ele começa assim, todos nós com a face descoberta. Sim, eu sei que a gente não pode, né, andar hoje sem máscara, mas isso é uma linguagem, que se chama na teologia, uma linguagem metafórica. Sem nada escondido. Não, eu sou o que sou. Eu tenho minhas falhas. Mas você é crente e fez sim, eu tenho erro, meu filho. Mas você é pastor, e daí? Eu sou pastor cheio de erro. Eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, sobretudo em mim. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro tanto do erro, irmão, tanto do erro em mim. Por fim, mas aqueles que se unem ao Senhor, se tornará um espírito com Ele. Então, é essa simbiose, né? Dois seres diferentes que se tornam um. No nosso caso, um, teologicamente, não do ponto de vista da biologia, mas do ponto de vista teológico, eu me torno um. Eu sou diferente, porque eu era todo destruído. Aí me juntei a um ser totalmente diferente do meu, que é santo.
Eu me tornei separado, não perfeito. Mudei nessa união. Então, queridos, o nosso alvo é esse.